Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje discute o uso medicinal da maconha. Antes do intervalo, a gente discutia, Felipe ia fazer a intervenção. Era em relação ao crime, né, que está falando sobre o crime. A questão da criminalização. E quando você pergunta hoje quem é contra a regulamentação da maconha, é o próprio traficante. Então a pessoa que hoje, o cidadão que é contra, ele está do mesmo lado do traficante. Porque o traficante ele vai perder uma renda, ele vai perder um emprego, só que nesse momento eu acho que a sociedade tem que dar emprego também para uma pessoa que... O traficante às vezes nem é bandido, só vende. Mas aquilo ali também pode ser uma entrada para ele conseguir algo sério, algo para a sociedade, um trabalho para a sociedade. Ele pode começar a diminuir o crime trazendo essa pessoa para uma plantação, para um trabalho, algo que fortaleça a sociedade no geral, né? E algo que também me preocupa bastante em relação ao tráfico, o crime e a medicina é quando uma mãe fala para você que o traficante salvou a vida do filho dela. Porque ela vai no médico e o médico fala, não vou prescrever para você porque isso é um placebo. Porque para alguns médicos maconha é placebo, aqui em Natal. E ela não tem aonde recorrer, o que ela vai? Ela vai no morro, vai no traficante, pega a maconha do traficante e faz o óleo para o filho dela em casa e medica o filho dela e o filho dela para de ter convulsão. Ou a mãe para de ter tremor por causa do Parkinson, ou câncer, ou fibromialgia. E assim por diante. Assim, se for citar a quantidade de patologias, se dá assim, todo o know-how aqui dos números de patologias que são beneficiadas com a maconha, e essas pessoas têm que recorrer ao tráfico, então realmente a medicina, de certa forma, sendo contra, ela financia o tráfico. Posso pegar um gancho de uma coisa que você falou? Quer dizer, acho que as pessoas que estão defendendo isso são pessoas que entendem que só a legalização pode atingir de fato, reduzir de fato ou eliminar o narcotráfico. Agora, o narcotráfico, como um grande negócio que precisa ser extirpado, não se confunde com centenas de milhares de brasileiros que estão presos ou presas por, como disse o Felipe, fazer pequeno varejo sem crime violento. Isso é muito polêmico na sociedade, porque as pessoas acham que quem está na prisão devia morrer. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é tirar da prisão as pessoas que não têm crime violento, antes que elas se tornem pessoas violentas. Porque acaba sendo uma escola do crime. É uma escola de violência, é uma escola de desumanidade. Então, as pessoas que estão lá nessa circunstância, elas têm que ser tiradas de lá. A gente não deve enterrar nossa juventude num lugar como esses. E a razão pela qual tem tanta gente lá é que nós estamos criminalizando isso, a posse de 1 grama, 2 gramas de uma substância como a maconha. Enquanto que pessoas, senadores com quase 500 quilos de cocaína no helicóptero, podem ser pegos, saem na televisão e nada acontece. Então a gente precisa superar esse imenso cinismo, essa imensa hipocrisia, e a maneira de fazer isso é trazer esse mercado para a luz, trazer esse mercado para a legalidade. Mostrar que há benefício e que a regulação permite um uso responsável, como você estava dizendo, né? Exato. Há doenças tipificadas e há substâncias que nós encontramos na maconha que podem salvar vidas, no final das contas, né? Felipe estava lembrando isso, salvar vidas, né? É triste ver que essas pessoas tenham que ir ao crime. Pois é. Né? E eu posso falar muito bem também, porque eu vejo isso todos os dias no projeto que eu faço parte. Eu tenho muitas crianças que as mães, as crianças começam a convulsionar no braço delas e vai fazer o quê? Muitas vezes não tem nem condição para comprar aquele medicamento, porque o Estado às vezes não dá essa possibilidade. Então a criança fica ali convulsionando, pode parar, ter parada respiratória, morre. E ela podia fazer isso em casa, ela podia ter o medicamento para levar para onde ela quisesse, sem ser descriminalizada, sem ser criminalizada. Agora, olha só, e também pegando outro link no que o Felipe falou, você imagina essa mãe que foi lá no traficante e foi comprar. Muitas vezes, pelo menos as mães dos crianças com microcefalia, muitos pais abandonam a criança. Então, ela é a pessoa que toma conta da casa, que tudo é ela. Aí ela vai ser presa. Por isso, quem vai tomar conta dos seus filhos? Do seu filho que ainda tem um problema de saúde e dos demais. Como é que vai ficar? E como é que essa balança vai fazer? É uma bomba relógio social. É uma bomba relógio. Então a gente pensa numa coisa e quando você vai puxando, é muita situação complicada e que você pode, por um olhar diferente, tirar uma descriminalização de uma planta que pode salvar muita gente, que pode melhorar a vida de muita gente, que hoje não está podendo ter acesso porque muitos médicos acham que
é placebo, porque muitas pessoas acham que é extremamente nociva à sociedade, quando não é. Verdade. Ali nós temos uma outra questão de um telespectador que diz o seguinte: acredito que, embora seja possível o uso medicinal, seria insano defender a legalização nas comunidades pobres. A questão de Iranildo Silva. Eu acho que é insano manter o estado atual de coisas. As comunidades pobres são, na verdade, vítimas desse mercado ilegal, porque como ele é legal, acaba sendo feito lá onde elas moram, com muita violência, não há benefício nenhum para essas comunidades, né? A classe média vai lá, busca o que precisa e o que sobra quer dizer, as pessoas vão virando lixo social. O que é insano, na minha opinião, é a gente acreditar que o que temos hoje funciona. O consumo aumenta, as mortes aumentam, a violência, o Brasil é referência em ferimento por fuzil, no Rio de Janeiro sobretudo. Então isso me parece insano. Se você olhar o que aconteceu nos Estados Unidos, o país que inventou a proibição, hoje em dia está legalizando. A Califórnia legalizou. No Colorado, houve tanto dinheiro arrecadado pelo Estado com o comércio lícito da maconha, que cada habitante do Estado recebeu uma restituição do imposto, mesmo aqueles que eram contra. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A maconha é um remédio poderoso. A maconha também é uma substância recreativa que muita gente gosta de usar e é um grande mercado. Agora, esse mercado é melhor que ele esteja na mão dos traficantes, das grandes empresas de álcool e tabaco, das grandes farmacêuticas ou em cooperativas populares e através do autocultivo. Eu, pessoalmente, acredito que a gente vai caminhar melhor tirando o grande lucro e colocando isso na mão das pessoas, dando poder para que as pessoas façam suas escolhas. Novamente, apenas legalizando e regulamentando, aquelas pessoas que fazem parte de grupos de risco vão poder se proteger. Então, as pessoas em casa que acham que a proibição protege usuários, não protege. Aliás, não protege ninguém, porque você pode tomar uma bala perdida na rua sem ter nunca sido usuário de nada. Se você for pensar também, nas comunidades pobres, existem as farmácias, existem as drogarias, mas não são lá que a polícia vai lá bater, né? São nas bocas. Então, o problema não é as pessoas pobres vender, como você bem colocou, né? Não é, muito pelo contrário. Acho que a regulação que a gente defende é que seja plantada pela agricultura familiar, né? Através das cooperativas, que tenha toda uma rede solidária em torno da comercialização, para que o Estado não criminalize, não continue essa criminalização que, na verdade, só extingue determinada parte da população, né? Essa é a questão. É verdade. Yara, se a gente pudesse dizer assim, bom, essa maconha consumida e comercializada ilegalmente na periferia, ela é nociva. E ela é nociva porque ela é ruim, de má qualidade. E se a gente levantasse o debate, quer dizer, primeiro, descriminalizar porque ela tem um uso benéfico, provado por estudos científicos já consagrados na literatura médica mundial. Né? Então a gente quebra... E crescendo para algumas doenças muito bem estabelecidas e para outras doenças cada vez mais estabelecidas. Avançando. Então a gente quebra a ignorância com informação, primeiramente, e depois avançar para essa ideia de que as pessoas possam plantar em casa. Porque se é ruim o comércio de algo ruim, mal feito, não é? Fabricado na ilegalidade, porque você pode ter produtos convencionais também ilegalmente produzidos e comercializados ilegalmente. Perigosos. Não é não? Mas se a gente avança para essa possibilidade de uma pessoa que tem necessidade, não é? Por uma doença qualquer, de poder cultivar em casa, qual é o mal? Aonde está o problema disso? Pois é. Né? Você tem lá um canteirinho na sua casa, quer dizer, qual é o crime? Eu acho que uma coisa que vai ser fundamental para agora é o caso aqui de Natal, Rio Grande do Norte, que teve a primeira plantação judicial aprovada de plantação de maconha para uma idosa, né? Que eu quero que a cidade falasse um pouquinho mais de como foi esse processo. Ele trabalhou junto com o advogado Gabriel Bulhões, que foi quem conseguiu essa ação, né, para essa família. De fato, o Rio Grande do Norte, nesse momento, está à frente, porque é um habeas corpus concedido para um adulto plantar para tratar a sua mãe, que é adulta também, né? Então, isso é novo. No Brasil havia casos para crianças. E isso é o início de um novo momento, porque nesse habeas corpus, o juiz federal, Dr. Walter Nunes, que é professor da casa, incluiu a autorização para que a universidade possa fazer pesquisa. E o nosso pró-reitor de pesquisa, o bravo professor Jorge Falcão, tem ido a todas as instâncias de discussão e promovido a discussão dentro da universidade, fora da universidade,
defendendo justamente isso, que nós, quer dizer, é um mundo, uma farmacopeia inteira para se entender, para se compreender. A gente precisa fazer essa pesquisa, porque a maconha não possui só o THC e o canabidiol, ela possui 100 substâncias canabinoides, dezenas de terpenos, fenóis. Então, ela é, na verdade, uma grande oportunidade para a ciência e para a medicina. Aquilo que nós já sabemos indica que nós devemos abraçar essa pesquisa com vigor. E eu acredito que, no futuro, as pessoas não vão estar procurando substâncias isoladas da maconha, elas vão estar procurando variedades específicas de maconha. Perfeito. Porque essas misturas de substâncias são aparentemente mais terapêuticas do que substâncias isoladas. O nome disso é efeito comitiva, ou efeito comitê, é um conceito cunhado por um israelense e que diz que aquela mistura que há na planta pode ser superior e, portanto, aquilo que é mais econômico também seria mais terapêutico. Ainda não temos certeza, há muito para se descobrir, mas essa é a direção. E no caso dessa mulher, qual era a doença, no caso? Parkinson. Parkinson. No caso dela, muito eficaz para tratar um sintoma específico que é a discinesia, né? E que é causado, inclusive, pelo próprio tratamento do Parkinson. Além disso, né, no Parkinson tem a relação ao sono, à depressão, que como a planta também ela é antidepressiva, ajuda na depressão, ajuda no sono. Então, a qualidade de vida da senhora, ela aumentou realmente 100%. E é uma coisa bacana em relação à história dela, que eu consegui acompanhar mais de perto, que ela começou a fazer esse uso há 6 anos atrás, fumando maconha. Não era o óleo, né? Hoje ela faz o uso do medicamento do óleo, que o filho faz para ela, mas ela começou fumando, dando trago na maconha. E foi algo realmente instantâneo, ela fumou, em segundos o corpo começou a diminuir os tremores, ela poder ficar mais estática, ela voltar ao normal. Ela ficou maravilhada, pediu desculpas, porque ela tinha sempre negado o tratamento pelo preconceito. E a pergunta que ela fez para o filho dela foi: e agora, eu sou uma maconheira? Aí ele respondeu: sim, você é uma maconheira. A maconha te faz bem? Faz. Você não está melhor? Tô. Qual o problema? Tem a palavra do maconheiro, esse estigma da palavra maconheiro. O que é maconheiro? Né? Então, eu posso dizer que a pessoa que toma uma cervejinha depois do trabalho é um alcoólatra, é uma pessoa viciada, é uma pessoa que quando você remete em maconheiro, você imagina já a pessoa acabada com as drogas, que não faz nada da vida. Essa é a visão que a sociedade tem do maconheiro. Não é uma totalmente produtiva. Né? Exato. E é o contrário, como o Siddhartha bem fala, né? Que é o não necessariamente, acho que a gente não deve endeusar a maconha. No afã de compreendê-la melhor e legalizá-la, regulamentá-la, a gente não deve endeusá-la. Ela é uma substância. Ela é uma substância. Eu acho o seguinte, ela é uma substância extremamente eficaz para tratar várias doenças e que promove sinaptogênese e neurogênese, ou seja, novas sinapses e novos neurônios. Então é claro que ela tem interesse para a saúde. Agora, daí a nós glorificarmos ela, eu acho que as pessoas em casa devem estar assistindo um debate desse e falando: nossa, em que mundo que eu estou, porque as posições que essas pessoas têm são tão diferentes daquilo que a maior parte das pessoas tem na rua, na sociedade. Mas por quê? Porque existe um descompasso grande entre o acesso à informação sobre maconha que nós temos aqui e aquilo que as pessoas recebem em casa. Recentemente, talvez no último ano, a Rede Globo, por exemplo, veiculou vários programas do Fantástico mostrando propriedades terapêuticas da maconha, sobretudo para epilepsia. E isso mudou, as pessoas hoje em dia têm uma escuta diferente desse assunto. Mesmo assim, eu tenho certeza que quem está lá em casa ouve maconha e pensa logo em violência, pensa logo em criminalidade, em favela, pensa em, não é isso? E pensa inclusive nos estereótipos que ela não quer, às vezes, perceber que tem. Mas é esse debate que a gente precisa fazer com bastante serenidade e entender que isso é um movimento global, que é um remédio bacana, que vai ser legalizado no mundo todo. Em breve, na verdade, na farmácia já tem substâncias canabinoides, a pessoa já pode comprar um extrato da planta, mas como a Kaline falou, há um preço muito alto. E a discussão é, se é um remédio, por que o povo brasileiro não pode ter acesso a ele da maneira mais barata e eficaz, que é o extrato da planta, na maior parte dos casos, né, inclusive feito em casa. A gente conversava antes do programa, Siddhartha, e você falava também do protagonismo aí do Rio Grande do Norte. Também era esse caso dessa... Era esse caso, que é um caso novo, porque é um caso de um adulto
né, tratando a sua mãe mais idosa, e para uma doença Parkinson, em que a evidência pré-clínica é bastante boa e a clínica está começando a aparecer. E ele planta em casa, então? E ele agora planta com autorização do juiz. E com o envolvimento da universidade, para em breve a gente poder saber exatamente quais são as substâncias, as moléculas naquela planta especificamente. Para aquele caso. Para dosar, exatamente. Para o Parkinson, no caso. Porque o objetivo também, quando você faz uma política nacional de cannabis medicinal, por exemplo, é criar laboratórios, uma rede nacional de laboratórios, que você possa levar, por exemplo, o seu óleo que você extraiu em casa, eu levo lá no Instituto do Cérebro, no Tacidarta, e assim, ó, quantifique para mim o quanto tem de THC, de CBD, de outros constituintes, para saber se o que eu estou plantando é ideal para a minha patologia, por exemplo. Porque eu posso estar plantando algo que não é, para a minha patologia não é ideal. E o ideal é que você possa fazer isso. Ir lá no Instituto do Cérebro, vir aqui na UFRN e outros laboratórios que você possa levar a sua planta, seu extrato. O objetivo é isso, que aí você deixa todas as pessoas iguais. Né? Quem tem dinheiro para comprar de determinados lugares e também quem não tem. A gente conversava antes do intervalo, né, Felipe, sobre esse descompasso que a gente vive no Brasil, até o Uruguai, né, já ultrapassou largamente o Brasil, quer dizer, esse descompasso entre avanços em outros países na liberação do uso, das pesquisas, né, na descriminalização da maconha, e como a gente está ainda atrasado quanto a esse aspecto. E eu queria justamente que a gente tocasse nesse assunto quanto ao debate público em torno, né, dessa resistência a respeito da descriminalização da maconha. Existe a resistência por parte de alguns grupos que impede o debate público mesmo, né? E que é claramente uma briga política, como a gente conversava agora há pouco, né, Siddhartha? Eu queria saber um pouco como vocês se posicionam a respeito disso, ou seja, como é que vocês analisam essa resistência que tem uma repercussão política, né? E o que vocês acham que está por trás disso? Porque há uma sustentação fictícia de um malefício da maconha, mergulhamos a sociedade num debate completamente equivocado, alimentamos o preconceito, né? E impedimos que os avanços aconteçam no Brasil. Quer dizer, o que está por trás disso? Eu acredito que realmente boa parte do business da maconha é o lobby farmacêutico, que para os políticos, sim, tem um diferencial. Infelizmente, a gente vive num cenário político extremamente corrompido, onde o dinheiro canta mais. Então, a partir do momento que aquele político vê que a maconha vai dar um retorno financeiro para ele, eu sei que ele vai começar a rever os projetos de lei dele, né, dos deputados e senadores. A gente saiu agora que a senadora Marta Suplicy, ela é a favor do plantio do cultivo medicinal, só que o lobby farmacêutico é contra, porque é como você falar, olha, a vitamina C tem que ser só a Redoxon. Então você não pode plantar laranja em casa, porque é perigoso e você não sabe quanto tem de vitamina C ali dentro. Seria a comparação esdrúxula. É esdrúxula, a grosso modo é isso, mas é como a indústria farmacêutica vê. Então é perigoso saber isso. A gente vê que tem o Uruguai, o Uruguai começou com o cultivo, né? Primeiro teve os clubes cultivadores, que eram registrados, e depois o medicamento foi lançado na farmácia. Na farmácia você não compra o óleo, na farmácia você compra a flor. E com a flor você pode fazer o óleo em casa ou pode fazer o uso de via oral, fumando mesmo. Isso na farmácia, né? Então a gente está vendo qual o nível que o Uruguai está indo. No Canadá também agora começou o trabalho tanto o recreativo quanto o medicinal, monstruoso. Grandes indústrias de plantio estão crescendo no Canadá. Empresas aqui do Brasil compram a flor do Canadá para fazer estudo. Então, por que o Brasil não pode iniciar um estudo mais forte aqui dentro sobre a cannabis? Sempre tem que esperar lá fora. Então, a gente tem que trazer isso para a política brasileira, que o incentivo à pesquisa científica tem que ser importante, tem que trazer isso junto. A gente sabe que o financiamento para a pesquisa foi cortado, isso é um perigo. Como é que a gente avance na medicina, avance na sociedade com uma forma de saúde pública, se não tem investimento para a saúde pública? Então é muito perigoso tudo isso.
né? Eu vejo muito perigoso o cenário do nosso político de 2017 e nem se fala de 2018. 2018 pode ser um caos ou pode ser uma luz. A gente pode levar essa saúde para a luz ou pode realmente escurecer de vez. Então 2018 eu acho que vai ser um ano bem complicado. Siddhartha. Existem interesses muito poderosos por trás da proibição. Nos anos 30, o principal interesse por trás da proibição da maconha, além do interesse político de criminalizar nos Estados Unidos os mexicanos, por isso que ela é chamada de marihuana, essa era a ideia, né? Então, quem inventou a proibição foram os Estados Unidos, aí espalharam pelo mundo. Mas quem ganhou dinheiro com isso nos anos 30 foi o algodão, porque competia com a fibra do cânhamo, que é maconha, é a maconha que produz muita fibra, a gente chama de cânhamo, né? E depois o nylon. Então, havia um mercado que não era o mercado da substância psicoativa, era o mercado das fibras produzidas por aquela planta. Hoje em dia, além desse mercado das fibras, a substância psicoativa, então os óleos, os canabinoides presentes na flor da maconha, na inflorescência da maconha, vão competir com muitas substâncias que hoje são lícitas. Vão competir com os tranquilizantes, vão competir com as substâncias que induzem sono em geral, vão competir com álcool, vão competir com tabaco, vão competir com remédios que tiram a dor, vão competir com remédios que tratam epilepsia, Parkinson, etc. Então, é evidente que se tem todo um sistema que ganha dinheiro com a ilegalidade, e se tem todo um mercado de drogas lícitas que vão perder mercado quando entrar a maconha, é evidente que as grandes indústrias não querem legalizar, a não ser que esteja sob seu controle e que elas possam vender uma ampola de substância muito cara para quem puder pagar. Esse é o embate. Então, quando a senadora Marta Suplicy faz um relatório a favor do cultivo da maconha medicinal, é um relatório avançado, porque é um relatório que diz que essa economia gigante pode não ser feita às custas das pessoas. Esse mercado pode ser um mercado em que as pessoas tenham mais poder, estejam mais empoderadas para cuidarem de si mesmas, né? Eu costumo dizer nos debates que para quem tem medo da Fiocruz, para quem tem medo da Souza Cruz, viva a Fiocruz, né? que é a nossa instituição mais avançada na formulação de medicamentos, de fazer essa passagem da pesquisa para a clínica. Então, eu tenho medo que as grandes empresas, que uma Souza Cruz da vida, venham aqui vender maconha, porque isso não vai ser do grande interesse do povo brasileiro. Mas eu acho muito bom que o governo brasileiro, que as suas instituições de pesquisa, como por exemplo a Fundação Oswaldo Cruz e as universidades, possam fazer isso e fazer com que as pessoas tenham acesso a algo seguro, regulamentado, né, com prazo de validade bem determinado, com uma boa bula e por um preço acessível. Perfeito. Yara, o grupo que Cannabis Ativa defende o uso recreativo e luta contra essa criminalização, uma vez que identifica justamente essa parcela da população, negros, mulheres, são os que mais sofrem com essa criminalização, né? Como é que vocês têm acesso, portanto, ao uso recreativo da maconha? Quer dizer, como é que vocês fazem? Não, continua da forma informal como se tem, né? Tipo, não, acho que não tem como a gente fugir, né? Não tem como negar a existência do tráfico de drogas, ele existe, ele é presente, né? É acessível para a juventude principalmente, né? E acho que é importante a gente lembrar de uma coisa, que o uso da droga é uma condição social, né? Uma coisa é a gente que é militante da universidade e tal, fazer uso, outra coisa é a pessoa que está na rua, que tem o acesso de outras formas, né? Então, o acesso às drogas, ela é variada e depende muito da sua condição social também. Perfeito, Yara. Então, assim, o que fica do debate é que a gente precisa encontrar um modelo brasileiro, a gente conversava isso, né, Siddhartha, para a regulação da maconha. Há já uma discussão, acho que, né, em torno do modelo que a gente pode estabelecer no Brasil. O que você poderia dizer, Siddhartha, rapidamente, para a gente ir encerrando? Eu acho que é do interesse do Brasil que, na legalização, nós obedeçamos certos princípios. Então, por exemplo, não haver propaganda. O que foi mais eficaz em termos de controle de consumo de drogas no Brasil foi o caso do tabaco. Há 10 anos atrás, você tinha aí quase 45% de pessoas usuários de tabaco no Brasil. Hoje em dia, isso caiu para 15%. E essa redução não foi feita com a proibição.
que não é eficaz. Ela foi feita com a regulamentação da propaganda. A pessoa, quando compra o cigarro, ela recebe uma foto e um texto que a desencoraja, né? A regulação também dos ambientes de uso. Isso, então, reduziu o consumo. Nós chegamos ao objetivo que a sociedade queria, sem proibir ninguém de fazer nada, porque isso não é saudável para a sociedade. Se nós tivéssemos proibido o tabaco, hoje haveria um mercado negro, já haveria pais e mães de família subindo o morro, indo à favela comprar tabaco. Então é importante a gente entender que nós temos um exemplo bem sucedido de política de redução de danos com relação a drogas, é o caso do tabaco. Se nós fizéssemos a mesma coisa com álcool, tenho certeza que nós reduziríamos o consumo do álcool sem precisar proibir as pessoas de beber. Quando começou a lei seca, as pessoas ficavam revoltadas porque não podiam mais dirigir e beber. Hoje em dia elas entenderam, bebem e pegam seu Uber, pegam seu táxi, né, voltam a pé. Então, acho que é a mesma coisa no caso da maconha, não ter essa propaganda e, portanto, cercear as empresas que querem fazer muito lucro com isso. Se é uma planta que pode ser plantada em casa, não tem muito lucro para ser feito com isso, desde que a pessoa possa plantar em casa. Então, esse me parece o modelo. E acho importante a gente pensar nas comunidades que hoje são vítimas do narcotráfico, porque é lá que ele acontece no varejo. Pensar que essas comunidades, uma maneira de empoderar essas comunidades, é que elas possam ter acesso a um plantio de sementes de alta qualidade. Aquilo que acontece hoje com as cervejas de micro produção e que gera um produto de alto valor agregado, isso pode acontecer também com a cannabis. Então, essas comunidades que hoje sofrem com isso podem se beneficiar num modelo que é um modelo de microempresa e não um modelo de mega empresa que vai vender, né, assim como vende cerveja de milho, vai vender maconha de qualidade ruim para todo mundo se deixarmos. Acho que a gente tem que ficar muito atento, porque na hora que houver a legalização, os grandes vampiros desse sistema vão querer estar lá na ponta para receber essa bola. E é por isso que a sociedade tem que insistir nas cooperativas e no autocultivo. São essas as alternativas que não transformam esse que é um grande mercado ilícito num mercado lícito de capitalismo selvagem, né, que também não é desejável. Rapidamente, Felipe e Kalina, se vocês queriam dizer alguma coisa para a gente concluir. Eu vou deixar você primeiro, que da outra vez eu tomei seu lugar. Não, pode primeiro. Então, eu também acredito muito no que Siddhartha falou. Eu acho que essa regulamentação, nós não estamos dizendo aqui que tem que ser feita de qualquer jeito. Então, nós queremos que realmente essa regulamentação aconteça e que seja como o Siddhartha falou, e que você consiga realmente reverter quadros que hoje a gente olha, não, aquela população não pode conseguir, por exemplo, temos muitos lugares que tem um cânhamo, como o Siddhartha falou, né, que possam fabricar, tem papel, tem nylon, tem roupa, então que você possa empoderar essas pessoas a utilizarem isso para terem renda familiar, isso na agricultura familiar, Então isso eu acho importante. Para mim, realmente, eu sou de acordo com o Siddhartha e com o Kaline, a gente o foco é regulamentar e poder dar início a um trabalho coletivo social com a maconha. Perfeito. Bom, nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer a presença de todos vocês para o debate de hoje e queria avisar ao pessoal que nos assiste em casa que agora o programa Grandes Temas tem também uma página no Facebook e lá você fica sabendo o tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados para o debate e assistir e rever programas que já foram ao ar aqui na TV Universitária. Você pode também enviar sugestão de temas para o nosso programa. Então, participe e curta a nossa fanpage. E o programa Grandes Temas retorna no próximo ano para debater temas de interesse de todos nós na sociedade brasileira. Uma boa noite a todos e obrigado.